Boa noite, irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos. Hoje, dia 15 de fevereiro de 2026, vamos dar início ao nosso culto, lembrando que hoje o culto é apenas online, a nossa igreja está fechada devido ao feriado e por todas as questões de segurança que a gente encontra na nossa cidade. Então, esse é o momento de você chamar a sua família para participar, chama o povo que está no quarto, na cozinha, enfim, esse é o momento de dedicar a sua vida, a sua atenção, o seu coração, àquilo que Deus tem a falar com você nesta noite. Eu queria começar orando, então baixe a sua cabeça de onde você estiver e ore comigo. Nosso Deus, nosso Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por essa noite, te agradecer pela liberdade que nós temos em Cristo Jesus. Deus, eu quero te agradecer por cada pessoa que está nesse momento conectada, participando deste culto, Senhor. Graças a Deus que o Senhor nos dá tecnologia para que continuemos conectados uns com os outros e principalmente com o Senhor. E agora eu te peço, Senhor, que o Senhor receba esse culto, que ele suba com um cheiro suave até o teu trono da graça e que da nossa boca saia o perfeito louvor. Obrigado pela vida do teu povo. Deus, o que eu te peço, agradeço e oro em nome e pelo amor de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Teu reino não
igreja. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Amém. Amém, queridos. Esse é o nosso momento de adoração, em que você adora ao Senhor, devolvendo parte daquilo que Ele tem lhe dado. Eu sempre digo que os dízimos e as ofertas, as contribuições, ela é a expressão de Deus para a minha vida e para a vida da minha família. Então, neste momento está aparecendo um QR Code ao seu lado e nós precisamos da sua ajuda. Todos sabem, a nossa igreja é uma igreja pequena, com poucos membros, mas nós pagamos aluguel, nós temos as despesas. Graças a Deus conseguimos pagar as contas de janeiro, mas as contas de fevereiro estão aí, e eu conto com a fidelidade dos irmãos, para que possamos honrar com os nossos compromissos. Eu sempre digo que a palavra de Deus, ela diz que nós somos as cartas vivas que o mundo lê. 1 Pedro vai dizer isso, nós somos as cartas vivas que o mundo lê. Então, qual a leitura que o mundo tem feito de nós, cristãos? Qual a leitura que o mundo tem feito da igreja? Então, que possamos ter a consciência da adoração através da nossa contribuição. Faça nesse momento como expressão de gratidão por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Eu nunca vi um justo mendigar o pão, em sua descendência perecer. Deus sempre tem uma saída. A vitória é minha, só me resta crer. Preciso aprender a confiar em Deus. Vitória só se alcança pela fé. Deus sempre tem uma saída. A vitória é minha, só me resta crer. O que não vejo com meus olhos naturais, a minha fé vai me dar forças pra enxergar. Além, eu vou descansar, pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus. A última palavra vem de Deus. A última resposta vem de Deus. De Deus, de Deus. Eu nunca vi o justo mendigar o pão, em sua descendência perecer. Deus sempre tem escape em suas mãos. Deus sempre tem resposta ao que preciso aprender a confiar em Deus.
vitória só se alcança pela fé. Eu sempre tenho uma saída. A vitória é minha, só me resta crer. O que não vejo com meus olhos naturais, a minha fé vai me dar forças pra chegar além, além. Eu vou descansar, pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus. A última palavra vem de Deus. A última resposta vem de Deus. De Deus eu vou descansar, pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus. A última palavra vem de Deus. A última resposta vem de Deus. De Deus eu vou descansar, pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus. A última palavra vem de Deus. A última resposta vem de Deus. De Deus eu vou descansar, pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus. A última palavra vem de Deus. A última resposta vem de Deus. De Deus. Amém, amém, queridos. Obrigado por você que contribuiu. Nós vamos orar agora agradecendo a Deus. Nosso Deus, nosso Pai, eu quero te agradecer pelos dízimos e pelas ofertas, por todos aqueles que contribuíram de forma liberal com o seu coração. A tua palavra diz que nós devemos contribuir segundo com o nosso coração, não com constrangimento, mas com alegria. E que possamos ter a alegria, Senhor, de devolver aquilo que não é nosso, para a manutenção da tua casa, para a manutenção do teu reino aqui na terra. Obrigado, Senhor, por cada um que pôde contribuir nessa noite. E aqueles que não puderam, Senhor, abre portas de emprego, dá a eles, Senhor, a condição de fazer parte deste ministério. Ministério que não é nosso, é do Senhor. É a missão do Senhor que foi nos dada aqui na terra. Então que o Senhor possa tocar o coração dos irmãos e abrissem oportunidades para que eles também possam contribuir. Obrigado, Deus. Senhor, que eu te peço, agradeço e oro em nome e pelo amor de Jesus. Amém, amém. Vamos continuar louvando ao Senhor. Santos e os anjos prostram-se a ti. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam: Tu és digno de tudo.
digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo és para ti. Tua é a glória. Você pode declarar isso em nome de Jesus. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo és para ti. Tua é a glória. Dia e noite suba a ti nossa adoração. 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 Dia e noite suba a ti. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo és para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Diga isso mais uma vez. Te exaltamos, só Ele é digno. Te exaltamos, nós te exaltamos, Jesus. Te exaltamos, ó Senhor. O Senhor está sobre todos, aleluia. O Senhor é alto sobre toda a terra e exaltado sobre o trono do céu. Aleluia. O Senhor é alto
exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. E a igreja diz, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Tu és digno de tudo. Sim, Jesus, tu és digno de tudo, porque dele, por ele, para ele, pois tudo vem de ti e tudo és para ti. Tua é a glória, tu és digno de tudo. Nós declaramos isso. Tu és digno de tudo, porque tudo é por ele e para ele, pois tudo vem de ti e tudo és para ti. Tua é a glória. Por isso te exaltamos para todo sempre. Te exaltamos, nós te exaltamos, Jesus. Te exaltamos para todo sempre, ó Senhor. Agora só as vozes vai dizer: te exaltamos, sim, Jesus. Te exaltamos para todo sempre. Te exaltamos, ó Senhor. Aleluia, Jesus. Nós te exaltamos, porque por ti e para ti são todas as coisas, Senhor. Nós te glorificamos porque tu és o Filho de Deus. Tu és aquele que existia antes de todas as coisas, Jesus. Nós glorificamos a ti porque somente o Senhor é digno de toda honra, glória, louvor e adoração para todos sempre, Senhor. Obrigado, porque nós somos feitos teus filhos, filhos por adoção por meio de Jesus. Obrigado porque nós somos comprados pelo sangue de Jesus, e através do sangue de Jesus nós podemos nos achegar diante da tua presença e dar-te toda a honra e glória e louvor e adoração para todos sempre que o Senhor merece. Amém e amém. Aleluia. Toda a honra e glória seja dada ao Jesus, ao Filho de Deus, aquele que venceu a morte, aquele que nós não merecendo tanto amor dele, ele foi capaz de nos amar assim como nós éramos. E por meio do amor de Cristo, nós somos salvos, resgatados da condenação eterna. E com a esperança de que um dia Jesus voltará para buscar a sua igreja. Para todos sempre estaremos com ele. Em nome de Jesus. Para
vamos cantar a ti. Quem pode impedir o eterno? Nosso Deus é o leão, leão de Judá, ungido com poder, é o que luta por nós, todo joelho dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou, e dos nossos pecados seu sangue nos salvou. Os joelhos dobrarão ao Cordeiro do Leão, todo joelho dobrará. Os portões se abram. Abram os portões, preparem o caminho ao rei. Ao Deus que vem salvar, aqui está pra libertar. Quem pode impedir o eterno? Nosso Deus é o leão, leão de Judá, ungido com poder, é o que luta por nós, todo joelho dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou, e dos nossos pecados seu sangue nos salvou. Os joelhos dobrarão ao Cordeiro do Leão, todo joelho dobrará. Quem pode impedir o eterno? Amém, queridos. Nessa noite, eu queria pensar com os irmãos acerca dos desafios de ter uma família cristã nestes dias. Estamos num momento complicado neste mês, onde milhares de pessoas, milhões de pessoas estão às ruas, comemorando, festejando o carnaval. E talvez alguns dos nossos filhos, alguns dos nossos parentes, nesse momento estejam nessas festas. E quem é mãe, quem é pai, quando um filho sai, ou um filho ou uma filha sai para um lugar como esse, o coração aperta, porque nós sabemos que os dias são maus. Nós cremos na provisão do Senhor, nós cremos que o Senhor é misericordioso e guarda a nossa entrada e a nossa saída. O fato de alguns familiares nossos não conhecerem ao Senhor e não seguirem ao Senhor, não quer dizer que eles também não sejam protegidos, porque Paulo vai dar essa orientação lá em Corinto, que o marido crente santifica a esposa não crente, a esposa crente santifica o marido não crente, e também os filhos. Então nós cremos também na provisão e no cuidado de Deus para com os nossos. E sobre isso eu queria, o tema dessa mensagem, famílias e suas escolhas. Então abra sua Bíblia no livro de Josué, no capítulo 24, nós vamos ler do verso 13 ao verso 15. Josué 24, do 13 ao 15, diz assim a palavra de Deus: Dê a vocês uma terra em que não trabalharam, em cidades que não construíram, e nelas vocês moram, comem das vinhas, olivais que não plantaram. Agora, pois, tema o Senhor, sirva-no com integridade e fidelidade. Jogue fora os deuses que os antepassados adoraram além do Eufrates e do Egito, e sirvam o Senhor. Se, porém, não lhe agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e minha casa
serviremos ao Senhor. Vamos orar mais uma vez? Senhor, queremos te entregar nossa casa, queremos te entregar nossa família, queremos te entregar, Senhor, nossos filhos e cônjuges que não temem ao Senhor, que não guardam os seus mandamentos. Ó Deus, que o Senhor possa protegê-los onde quer que eles estejam nesse momento. Guarda com a tua poderosa mão e que eles possam ter um encontro real contigo, seja neste dia ou no outro, mas que nós possamos dizer, assim como Josué disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que tenhamos essa convicção de que nós somos escolhidos pelo Senhor para sermos salvos. Obrigado, Deus, porque o Senhor não desiste de nós. Que o Senhor cresça e que eu diminua para a glória do teu nome. Amém e amém. Josué foi o sucessor direto de Moisés, Josué e Calebe. Já idoso, ele convoca o povo de Israel em Siquém para renovar a aliança com Deus. Esse momento acontece após a conquista da terra prometida. Israel já estava estabelecido em Canaã da Galileia, desfrutando de bênçãos que não conquistaram por si mesmo. Cidades construídas, plantações maduras, proteção divina. Josué relembra ao povo a fidelidade de Deus desde os tempos de Abraão, passando pela libertação do Egito e pela conquista da terra. Agora, ele chama a todos a tomar uma decisão definitiva: continuar servindo a Deus ou a seguir deuses pagãos. É um clímax de chamado à fidelidade, onde Josué se posiciona com firmeza: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E aqui uma breve reflexão antes de entrarmos nos pontos. O texto está dizendo que o povo hebreu que saiu do Egito, que perambulou durante 40 anos ali naquele deserto, chega a uma terra que foi prometida e que essa terra já estava pronta. Deus não os colocou num deserto e disse: olha, a partir dessa terra vocês vão construir a nação. Não, já foi dada a ele pronta. Então, às vezes, queridos, a gente reclama de barriga cheia. A gente reclama que às vezes os nossos recursos não são suficientes para aquele sonho. Os nossos recursos não são suficientes para eu ter um pouco mais de conforto. Os nossos recursos não são suficientes para que eu tenha uma vida alegre de contentamento. Eu quero te dar uma má notícia. Não são as coisas financeiras que vai lhe trazer felicidade. O que vai lhe trazer felicidade é um coração grato a Deus pelo pouco que você tem. Algumas famílias, e boa parte das nossas famílias, não construíram as coisas do zero, herdaram de seus pais. Quantos de nós vivem numa casa hoje que foi herança do nosso pai e da nossa mãe? Quantos de nós possuem uma boa profissão porque os nossos pais investiram financeiramente para que eu tivesse uma boa educação? Quantos de nós hoje pode desfrutar de um transporte privado, um carro, uma moto, de um pai ou de uma mãe que suou para ter aquele bem e hoje pode ser levado à escola, pode ser levado ao shopping? E mesmo assim, nós estamos diante de uma geração reclamona. Uma geração que reclama de tudo, que nada está bom. Se o filho tem um computador, meu pai, meu computador está lento. Se tem uma TV velhinha, essa TV vive dando um problema, eu quero uma nova de 50 polegadas, que faz café, que corta grama. Nós nunca estamos satisfeitos com aquilo que Deus nos deu. Eu não estou dizendo com isso que você tem que se resignar diante de uma condição. Eu não estou dizendo que você não possa sonhar em ter um padrão de vida melhor, em ter uma estrutura familiar melhor, em ter uma casa melhor. Não é sobre isso.
mas é sobre o fato de eu não me alegrar com aquilo que Deus já me deu. É o que aconteceu com o povo de Israel. Eles nunca tiveram satisfeitos. Estava no Egito, reclamou. Aí o Senhor tirou do Egito. Foi para o deserto, reclamou que não tinha água. O Senhor deu água. Reclamou que não tinha comida. Deu maná. Reclamou do maná. Deu a codorniz. Reclamou que já estava muito tempo perambulando pelo deserto. Deus fez chegar a Canaã. Aí chega, dá aquelas 7 voltas, derruba as paredes, invadem, tomam aquele espaço. E nesse processo, ao invés deles agradecerem a Deus, o que foi que eles fizeram? Foram adorar outros deuses. Aí Josué se chateia. Peraí, rapaz. Deus nos deu tudo. Deus nos deu toda uma condição. E agora nós vamos adorar outros deuses quando deveríamos agradecer a Deus? Mas deixa eu dizer uma coisa a vocês. Façam o que vocês quiserem. Se querem adorar a outros deuses, o problema é de vocês. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. E aqui eu quero deixar 4 elementos sobre as escolhas das famílias à luz da palavra. Quais são as escolhas que eu devo tomar para, assim como Josué disse, poder bradar em alta e bom som: eu e minha casa servimos ao Senhor. Primeiro elemento que devemos considerar: escolhas espirituais são inadiáveis. Vou repetir: escolhas espirituais são inadiáveis. Josué diz assim: escolham hoje. Hoje servir ao Senhor, não é amanhã, não é depois. Ouvimos muito expedientes assim: ô pastor, eu queria muito servir a Deus, mas eu tenho tanta coisa para resolver, que eu quero resolver essas questões pessoais para me sentir livre, para poder então virar um crente, virar um servo de Deus. A ótica é ao contrário. Você primeiro vira um crente, você primeiro vira um cristão, para a partir dessa nova consciência você acertar a sua vida. Nunca que você vai acertar a sua vida antes de conhecer o Senhor. Não existe essa possibilidade. Quem você conhece que foi transformado sem o poder do Evangelho de forma sobrenatural? Alguém que do nada parou de beber, parou de fumar, parou de usar droga, parou de bater na mulher, parou de bater nos filhos, porque leu um livro ou porque ouviu uma palestra. A pessoa, num primeiro momento, até pode ter algum tipo de mudança por alguma consciência que aconteceu, mas isso não permanece, isso não perdura. Só o Evangelho é capaz de transformar a vida do homem. Adiar pode significar se perder no meio das influências culturais que distorcem tantos valores cristãos. Domingo de carnaval, e algumas pessoas acham natural levar o filho com uma fantasia. Não, pastor, não tem consciência, não. E foi só na pracinha ali, eu estava aqui, na casa dos amigos, na casa dos meus pais, e aí eu levei, fui dar uma volta na rua, e levei meu filho, botaram uma fantasia aqui, está tudo certo. Não está tudo certo. Não está tudo certo. Quando ele crescer, ele vai ter a consciência de seguir ao Senhor, de servir ao Senhor. Não, é isso que a palavra diz. A palavra diz: instrui a criança no caminho que deve andar, para que quando ela crescer, não se desvie dela. Instrui a criança. É hoje que você precisa começar a instruir seus filhos.
É no ventre da mãe, ali contando historinhas bíblicas, cantando louvores, cantando melodias, para que ele se acostume, ela se acostume com aquele som. É desde criança comprando uma Bíblia, sentando, lendo com ela. É desde criança trazendo-a para a igreja. Vejo pais que têm deixado seus filhos em casa porque não acham importante trazê-los para a igreja. Ah, pastor, mas não tem cultinho. Ué, seu filho, sua filha só vem para a igreja quando tem cultinho? Ele não precisa viver a vida comum da igreja? Ele não precisa participar do culto? Todo mundo conhece meus filhos, os meninos sempre foram muito educados. Criança tem energia e corre, brinca e fala alto, mas a gente sempre prezou isso. A gente levava os meninos para o culto, e nós, como missionários, a gente teve uma vida meio corrida. Um ano estava aqui, no outro ano, então a gente não teve, às vezes, uma base de permanecer numa igreja durante muito tempo. E meus filhos iam para o culto, sentava todo mundo, os meninos às vezes pequenos, Jane levava ali uma canetinha, um lápis para eles pintarem, mas quando já tinha consciência, o que é que fazia? Vamos sentar e adorar o Senhor. Prestar atenção no culto, prestar atenção no que está sendo dito. Quando há salinha, quando há o cultinho, normal, natural, eles vão ser encaminhados ali. Mas quando não há, traga para o culto. Não postergue a decisão espiritual, esperando que na adolescência ele comece a servir o Senhor. Eu vou te dar outra má notícia. Na adolescência e na juventude é o período que eles mais vão se afastar do Senhor, se não tiverem firmados na palavra. Não adie as escolhas espirituais sobre a sua casa. Comece cedo. Você está evangelizando o seu marido, seu cônjuge, sua esposa, e ele sente um interesse em ir para o culto, mas você está tão cansado assim, não, hoje eu não vou. Bom, se você não vai, ele ou ela também não vai. Então, mesmo que a gente esteja cansado, mesmo que a gente esteja estressado, mesmo que a gente não esteja se sentindo muito bem, se há um interesse no outro ou na outra de querer adorar o Senhor, vá, invista neles. Eu vejo às vezes irmãos que servem ao Senhor, pastor, eu preciso voltar para a igreja, aí eu preciso que meu marido vá comigo. Você precisa ir primeiro sem ele, você precisa primeiro fortalecer a sua fé. Ficar esperando o dia que ele vai e você não vai, aí nós teremos duas pessoas que precisarão servir a Deus, duas pessoas que precisarão entender quem de fato Jesus é. Ficar em casa é um dos piores pecados que a gente pode cometer, porque a gente perde a comunhão com a igreja, a gente perde a comunhão com os santos, a gente perde a possibilidade de adorar o Senhor como igreja. Então, é para hoje, não é para amanhã. Segundo ponto, Deus não divide o coração com ídolos. Mas, pastor, eu não sigo nenhuma religião que adora imagens. Ídolos aqui, queridos, especificamente, não está se tratando só de um objeto que represente uma divindade. Ídolos aqui tem outra consciência. Às vezes, fazemos os nossos filhos ídolos. Ah, pastor, não vou para a igreja porque meu filho, minha filha, hoje não acordou muito bem. É óbvio que se está doente, você vai dar atenção. Mas às vezes é manha, é birra. E como tem aquela indisposição, eu também não vou. E aí a gente cai naquele erro. Não vai ser um que precisa, mas dois. Então não divida o seu coração com ídolos. Às vezes fazemos com os nossos filhos
estejam acima da nossa adoração a Deus. Cuidado com isso. Pastor, eu preciso terminar um trabalho da faculdade de qualquer jeito que eu tenho que entregar na segunda-feira. Aí você chega para o jovem e pergunta assim: amém, de vez em quando não tem problema fazer isso não. Mas me fala uma coisa, o que foi que você fez no sábado à noite? Ah, pastor, fiquei aqui no computador jogando com os meus amigos. Ué, não tinha um trabalho para entregar na segunda-feira? Vai fazer o trabalho bem na hora que tem que ir para a igreja? Por que não fez no sábado à noite? No sábado à tarde? A gente vai priorizando essas coisas e vai deixando o reino de Deus, a comunhão com os santos, para o lado. Isso é ídolo. Um menino ou uma menina que se dedica mais a um videogame do que a uma leitura bíblica, precisa repensar. Nós, às vezes, nos dedicamos mais ao celular, aos fake news, às nossas posições ideológicas, do que pregar o evangelho e adorar a Deus. Nós estamos criando ídolos dentro de nós. Cuidado com isso. Cuidado. Terceira coisa, servir ao Senhor exige integridade e fidelidade. Josué não fala apenas em crer, mas em servir com integridade, inteireza de coração e fidelidade. A fé não é uma tradição herdada, mas o estilo de vida que deve se refletir nas decisões diárias, nas palavras e nos relacionamentos familiares. Eu sempre tenho dito isso: filhinho de crente não é crentinho, como filhinho de peixe, peixinho é. Não é. E às vezes eu vejo dentro de um discurso reformado: não, pastor, mas Deus já me escolheu, Deus já me predestinou a ser dele. Ora, se Deus me predestinou, também predestinou os meus filhos. Não vá nessa não. A palavra de Deus é muito clara: se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor, aí será salvo. Ah, mas meu pai é pastor, minha mãe é diaconisa, é líder do louvor, é líder disso, é líder daquilo. Se eles são salvos, por tabela eu também estou salvo. Tem um monte de gente no inferno que pensou isso, viu? Então, servir ao Senhor exige integridade e fidelidade. Não negocie a sua fé, não negocie os valores cristãos por achar que a hipergraça está sobre nós. Existe um movimento aí que eu digo que é um movimento diabólico, chamado movimento da hipergraça, ou seja, eu não preciso fazer absolutamente nada para ser salvo. E eu não estou aqui falando de obras, não. Eu estou falando de desejos do coração, inclinação do coração. Se eu não sou inclinado a adorar a Deus, se eu não sou inclinado a buscar a Deus, será que eu tenho a salvação? A graça é de graça, mas custou um preço muito caro. Pense nisso. Sirva com integridade ao Senhor. E aqui eu quero finalizar com 3 desafios para você, para a sua casa, para a sua família. O primeiro desafio é que você deve avaliar o que precisa ser removido do lar para que Deus seja o centro. Que hábitos, que prioridades, que influências estão ofuscando a presença de Deus na sua casa? Já parou para pensar sobre isso? O que é que está tirando a comunhão? O que é que está tirando a koinonia? O que é que está tirando o tempo com Deus na sua casa? Tire isso, lance fora em nome de Jesus. Segundo ponto, reafirme publicamente sua decisão de servir ao Senhor como família. Eu lembro que às vezes a gente viajava para o interior, às vezes nesse período de junino, e a gente chegava ali na cidade, e o pessoal: não, deixa os meninos aí e tal, para ir na rua. Eu falei: não, a gente passou aqui, mas nós estamos indo para a roça. A gente vai para a roça, fica lá no meio do mato, onde nem o celular pega. E aí o pessoal às vezes não gostava, até falei: não, meus filhos vão para onde eu estou.
Não tem essa história de, vai ficar com o primo, vai ficar com a prima. Não vai para a rua não, não se preocupe que não vai para a festa não. Não negocie, reafirme publicamente sua decisão de servir ao Senhor como família. Não, meus filhos vão comigo. Meus filhos não vão estar em ambientes que nós não estamos. Ou a gente vai, ou eles não vão. É simples assim. Só vão para onde a gente vai. E nós escolhemos bem os ambientes em que nós frequentamos. Último ponto. Assuma a liderança espiritual do lar com intencionalidade. Pais, liderem pelo exemplo. Não mande seus filhos ir para a igreja. Não mande seus filhos ler a Bíblia. Vá à igreja e leia a Bíblia. Ensine pelo exemplo. Tenha certeza que no futuro você vai ouvir relatos assim: olha, minha mãe e meu pai oravam por mim, minha mãe e meu pai entravam no quarto, oravam por mim, meu pai e minha mãe religiosamente estavam todo domingo na igreja. Ensine pelo exemplo. E concluindo, irmãos, nossa breve mensagem nessa noite. Josué nos lembra que viver para Deus é uma escolha que precisa ser renovada e sustentada com compromisso. Ele nos mostra que liderar espiritualmente a família não é apenas uma opção, mas uma missão. Em um mundo que oferece muitos deuses modernos, que nossa casa seja conhecida por uma só coisa: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vamos orar mais uma vez? Nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te entregar, Senhor, as nossas famílias. Eu quero te entregar minha família, cada família que está nesse momento conectada, assistindo esse culto, seja online ou seja num outro momento. Deus, vai de encontro com o teu povo, acode, Senhor, o teu povo, sustenta o teu povo. Alguns nesse momento oram pelos seus filhos ou pelas suas filhas que estão afastados do caminho do Senhor. Alguns nesse momento oram por seus esposos ou por suas esposas que nunca conheceram ao Senhor. Ó Deus, nós oramos, Senhor, às vezes por parentes que nos perseguem pela nossa fé, pela nossa forma de viver, que o Senhor possa alcançar o coração desses. E a nós, Senhor, nos dá a certeza daquilo que Josué disse ali ao povo. Se vocês querem servir a outros deuses, vocês podem fazer, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu quero te pedir uma bênção especial sobre cada família, Senhor. Visita, Deus, nesse momento, derrama graça sobre a vida delas. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça infinita de Cristo Jesus e as consolações do doce Espírito estejam com o teu povo aqui na terra. Guarda o teu povo de todo mal, Senhor. Livra-o de todo mal. E que cada casa tenhamos homens e mulheres que servem e adoram o Senhor. É no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo que eu oro. Amém. Deus te abençoe, te dê uma semana na sua santa presença. A partir do próximo domingo, nós estaremos reunidos como igreja, nos cultos da manhã e nos cultos da noite. Deus te abençoe. Até mais.